Boa noite, pessoal. Vamos ver se o Instagram entrega. Se vocês conseguem me ouvir. Se o áudio está chegando. Quem for entrando vai me dando um ok aí. Se tá funcionando ou não. Cadê? Deixa eu botar musiquinha. Nessas horas eu tenho que botar musiquinha pra ver se tá funcionando ou não o áudio, pra ver se ele chega. O melhor jeito de ver se tá funcionando ou não. Deixa eu ver se tá. Tá funcionando o áudio ou não? Tô desconfiada que o áudio não está chegando. Deixa eu... Vocês conseguem me ouvir? O áudio tá chegando pra vocês? Funciona, não funciona? Me digam. Deixa eu ver se o meu... Se tá... Congelou. Congelou, mas o áudio chega? Deixa eu ver. Lilian, chegou? Gente, esse joinha que aparece. Bom, pra mim aqui o áudio tá chegando. Boa noite, Daiane. Sejam bem-vindos. Bem-vindas, todo mundo. Estão falando ali no grupo. Gente, quem puder enviar no grupo, nos grupos, né? Compartilhar aí com o pessoal, dizendo que a live começou. Porque o meu link, sabe Deus por quê? Sempre... Enfim, ele inventa alguma coisa. Não sabemos exatamente o porquê. Que nem sempre ele funciona quando eu compartilho o link. Então, quem puder compartilhar o link aí, vou esperar o Dr. Carlos entrar. Enquanto isso, me digam o que vocês acharam da campanha. Gente, eu já tô até rouca, né? Mas pelo menos eu fiquei rouca no final da campanha. Porque se fosse no começo era mais complicado. Mas eu tô ficando... Eu segurei bem a voz. Mas aí sábado eu fui comemorar a campanha, feliz da vida. Aí eu acho que eu acabei ficando um pouquinho rouca. E Brasília também, gente, tá muito frio. Frio e ventando com um tempo muito doido. Então acaba que a gente fica rouca mesmo. Faz parte. Mas quero saber aí, me digam aí nos comentários o que vocês acharam da campanha. O alcance, falamos de Lyme, não falamos de Lyme, agora qual vai ser o próximo passo, depois de tudo que a gente fez nesse mês. E eu já adianto pra vocês que essa live vai ser um pouquinho mais rápida, tá, gente? Ela vai ser uma live assim, só de ficar uma pergunta pra reflexão. A gente ia fazer essa live na sexta-feira, mas a gente teve um probleminha, não conseguimos. E aí, por isso que a gente tá fazendo essa live hoje. Pra fazer aí o fechamento do mês. Eu vou só esperar o nosso convidado aparecer, porque pode ser às vezes que ele esteja atendendo um de nós. Então a gente nem pode achar ruim, não. Porque, né, podia ser eu sendo atendida. Eu não ia querer que ele apressasse minha consulta pra entrar numa live. Então, vamos esperar. Josi, então foi maravilhosa, gostou? O que vocês mais gostaram aqui da campanha? O que pra vocês, assim, fez toda a diferença? Nós é barulhento, né? Não, Daiane. Daiane tá fazendo trabalho aí de formiguinha, de conscientização, um por um. Pelo amor de Deus, mulher, nós não briga com todo mundo, não, porque a gente precisa desse pessoal com a gente. E o que vocês mais gostaram? Me contem aí o que vocês... às vezes, qual a live, qual assunto, o que foi mais novidade pra vocês, o que não foi, o que a gente precisava... O que a gente pode ficar aí de aprendizado, o que pode ter para a próxima edição da campanha, né? Pra gente realmente continuar falando. A gente sabe, eu falo sempre que, gente, é um trabalho de formiguinha, né? Não é no nosso tempo.
às vezes não são os resultados que a gente espera, né? Porque hoje eu estava lendo até uma coisa sobre assim, a mudança do comportamento nas redes sociais, né? Hoje em dia a gente não está falando tanto sobre viralizar, a gente está falando mais sobre conexão. Então eu acho que a gente ainda está transitando em entender que uma campanha, que um post, que um vídeo, qualquer coisa do tipo, é, obteve sucesso, a gente sempre relaciona muito isso até então com viralizar. E na verdade, hoje em dia a gente já está falando isso sobre profundidade, sobre conexão, sobre relevância. Então, se for considerar isto, eu acho que a gente conseguiu bons resultados nessa campanha. Fiquei muito feliz porque acabei conhecendo, né? Aí eu tenho que contar para vocês as histórias de bastidores. Acabei conhecendo muitos médicos que se abriram para a ideia da doença de Lyme, médicos que estão fazendo diagnóstico nos seus consultórios e que eles às vezes não sabiam tanto como fazer o manejo desses pacientes e eles acabaram conhecendo o Dr. Carlos aqui pelo movimento, né, enfim, pelas matérias, e a gente acaba abrindo um espaço de diálogo, né, para a gente poder conversar sobre as melhores alternativas de tratamento. Teve muita gente, muito paciente que tem a doença e que entrou aqui e que não conhecia o Dr. Carlos, pessoas que estão se tratando no Brasil e fora do Brasil, com outros médicos que me mandaram mensagem. Pessoas que têm diagnóstico há mais de 30 anos. 30 anos, gente. Imagina, eu sofri há 10 anos atrás, foi difícil. Imagina 30 anos atrás, né? O tanto que não foi complexo, não foi desafiador. Mas vocês não me deixam falando sozinha, não, porque eu vou ficar falando e vocês não falam comigo, porque não pode, né? Podia tanto ter como é que fala? Eu saber que vocês estão me ouvindo assim. Eu sei porque alguém responde alguma vez, mas aí eu tenho que ler no chat. E o chat dá um delay. Ó, vamos ver. Gente, olha, eu tô falando pra vocês que o Instagram tá me burlando. O Dr. Carlos tava ali esperando, dizendo que eu não ficava online. Gente, o Instagram não quer fazer as nossas lives chegarem, não, mas vai chegar. Te acalma. Te acalma, Instagram, porque a gente... Vamos receber o nosso convidado. Não, acho que agora deu. Agora foi. Não tinha aparecido para mim. O Instagram Agora apareceu. o Instagram tá nessas aí comigo. Pelo menos o seu agora tá aparecendo, porque da última vez não apareceu, né? Exato. Boa noite, Boa doutor. noite. Você teve muito trabalho esse mês, né? Esse mês Esse mês foi um mês complicado de tantas coisas que você fez, né? fizemos, né? Porque eu não fiz sozinha, não. Teve muita gente e um problema bom, né? O problema bom. Assim, Não, mas você conseguiu fazer muita coisa, foi muito bom. tem Quantas muita gente. reportagens foram ao todo? Foram, acho que 7. 7. 7 Teve, reportagens. teve aquela primeira, teve Teve aquela a. do UOL que eu participei, e É, aquela primeira que foi replicada, não é que você falou? isso. A primeira ela foi replicada, só que daí depois eu fui ver, não foi bem replicada, né? O pessoal tentou contar a história de um jeito diferente. Tanto é que uma delas eu até entrei em contato, porque a pessoa falou, na matéria dizia que eu fiquei 10 anos sem diagnóstico. Eu falei, não falei isso, né? E as manchetes foram diferentes, não era a mesma manchete. Então, assim, uma era jornalista alerta para perigo do carrapato, outra você sabia da doença do carrapato, não era nem o mesmo título, mas tinha lá o nome da campanha. E E como chegava em você que era a reportagem? a gente, quando é jornalista, a gente tem amigo em tudo quanto é lugar. Tanto é que essa última da UOL, eu tenho um grupo de amigos da faculdade e a gente
fala pouco lá mesmo, assim. Às vezes a gente só troca umas figurinhas assim, gente, abriu uma oportunidade aqui e tal. Aí o pessoal mandou lá a matéria assim. Gente, vocês viram nossa amiga aí e tal? Eu falei, gente, vocês estão vendo? Ele falou, Bia, você tá muito bem lida aqui no UOL. Aí eu falei, ah, é? Aí foi aquilo que a gente ficou sabendo, né? Que a gente chegou a ficar ali na quarta mais lida durante o período Foi do bastante dia. lida, foi a quarta mais lida, né? E Foi aí bem. eu acho, é importante até dar esse feedback assim para o pessoal, porque conversando com a jornalista, né, que entrevistou a mim e o doutor Carlos, ela falou um negócio assim que eles ficaram foi interessante para eles, porque é uma matéria que pode parecer um clickbait, né? Tipo, porque é um pouco sensacionalista o título. Ah, a bactéria, você não entrega a informação. E normalmente quando é assim, as pessoas clicam, não fica nem 5 segundos e sai. E tava tendo um tempo de 2 a 3 minutos de retenção na matéria, ou seja, as pessoas estavam lendo. Elas estavam interessadas no que estava sendo falado. E por conta dela, o que eu recebi de mensagem de médico e de paciente que não te conhecia, doutor, eu falei, gente, o mundo é grande. Acho que toda vez que acontece isso, acaba tendo uma solicitação maior, né? Eu lembro que Como, nas outras reportagens também foi assim, de ter um momento de solicitação logo depois que saía a matéria, né? É bem comum isso, assim, sim, é bem comum. Para mostrar como as pessoas às vezes não sabem onde procurar, né? exato. E como a gente às vezes. A Mariângela até entrou ali, a Mariângela foi super parceira minha na campanha, e uma coisa que a gente conversou muito foi para a gente parar de falar para nossa bolha, né? Porque muitas vezes é aquela coisa assim, na nossa bolha, como assim você não sabe quem é o doutor Carlos? Na nossa bolha, né? Até porque a bolha é de outras pessoas que também já fizeram diagnóstico de doença. Exato. Então, chegaram médicos assim, realmente a gente não teve agenda. Esse foi um problema bom, porque teve médico que a gente não conseguiu casar a agenda para poder falar com a gente. Mas eu creio que a gente vai poder fazer umas lives aí no decorrer do ano, sem problemas. Né? Talvez não só no mês de maio, né? Exato. Mês de maio a gente dá esse boom e tivemos resultado, né? Eu acho que quando a gente trabalha todo mundo junto, articulado, assunto, né? Eu acompanhei pelas métricas do Google. Nos dias, teve alguns dias específicos de lançamento do vídeo, post patrocinado e matéria, que as buscas no Google aumentavam. E tinha um aumento repentino, né? Então, assim, as pessoas realmente não era só aquela matéria que a gente olha assim, as Quer pessoas dizer, estavam. despertava algum tipo de interesse, né? Exato. Porque é uma Não, coisa que pode acontecer com todo mundo, né? e daí eu te faço a pergunta, qual é o próximo passo? Vou Qual o começar para próximo? você antes de você perguntar para mim. Ai, o céu é o limite para mim, eu acho que do próximo passo. Eu acho que, como paciente, eu acho que o próximo passo é a gente ter cada vez mais médicos, mas como jornalista, né, como alguém que ficou à frente da campanha, a gente precisa de dados. A gente uma coisa que toda vez que você chega, seja para propor para um senador, para um deputado, enfim, vamos fazer uma audiência pública, vamos fazer um projeto de lei. Ou eu tento conversar com um jornalista, cara, vamos falar sobre isso. Ele, tá, tudo bem, mas são quantos casos no Brasil? Aí você, Mas essa é uma pergunta difícil de responder, porque mesmo se você for atrás dos artigos do Dr. Natalino, ele também nunca foi categórico em tentar chegar numa incidência, né? exato, Então, existe uma certa. Seria muito mais fácil se realmente a gente conseguisse ter um bom sistema onde você faz a notificação da doença e a notificação realmente funcione, né? Mas daí quando a gente fala de uma doença que tem uma chance alta de você fazer um exame falso, um exame falso negativo, então quando você tem um critério muito preto ou branco, você sai desse critério, né? E daí dificulta mais ainda. Hoje eu exato, escutei de uma paciente dizendo que alguém no Fleury falou que só tem 2 exames de Lyme positivo em criança no Brasil. Então, no bem Fleury, longe da realidade que a gente costuma ver.
Então, ainda a gente tem essa dificuldade, mas eu entendo que a gente entender uma incidência ajudaria de alguma forma, né? Mas eu vejo bastante dificuldade nisso, sim, de ter Isso, um. isso eu cheguei a conversar com algumas pessoas do SEIBM, daqui em Brasília, e do Exame, né, que são os laboratórios grandes aqui em Brasília, sobre a possibilidade de a demanda dessas sorologias, né, assim, deles fornecerem a demanda. Como é que tá aí você? Quantos exames, quantas sorologias, quantos testes, quanto foi solicitado ao SEIB e ao exame esse ano para essa doença? E aí foi interessante, porque a pessoa que me atendeu, ela falou, Bia, eu não sei se eu posso te dar essa informação, mas talvez eu possa, por causa da lei de acesso à informação. Porque eu não estou pedindo o nome, né? Eu não estou falando para você me dizer quem fez o teste. Eu estou falando para você me falar quantos testes foram realizados. E, eventualmente, se eles conseguirem filtrar negativo ou positivo, também já seria ótimo. Talvez como uma consultoria de imprensa, né? Exatamente. Então, assim, porque isso é comum em outras doenças. A gente viu isso muito aqui em Brasília com 2022 e 2023, dengue aqui foi caótico, Ah, não, mas esse não é um dado do laboratório, né? Esse é um dado do Ministério porque ou você da tinha que Secretaria de notificar, Saúde. né? Exato. Mas aí o Aí é próprio mais fácil. SEIB, Aí entra essa questão do acesso à informação. Aí é mais sim, fácil. O acesso à informação em instituição privada, eu não entendo muito bem como funciona. na verdade Mas quando é eles uma fizeram doença de boletins. identificação, é mais fácil de realmente você ter o dado. E tem mais gente falando também. Eu achei legal que hoje, assim, um pouco antes da nossa live, é, um veterinário também, doutor, etc e tal, se eu não me engano, da USP, ele compartilhou a matéria, falou, a gente precisa se atentar para isso é muito sério, principalmente nós, pesquisadores que estamos em contato. Eu falei, É gente, da USP da USP. e vai ser expulso. Então, assim, a conversa, a gente está promovendo, né? A gente teve a live aí com o Fernando, que é o pesquisador que fez e tudo, e foi assim muito enriquecedor, porque quem entendeu, entendeu. É. Por isso que quando eu vou te sugerir tentar falar com a doutora Virgínia, Sim, que a doutora Virgínia ela não é médica, mas ela que controlou todos os dados do laboratório do Lean 17. se tem alguém que pode ter algum dado, um caminho para a gente chegar nesses dados, é ela, né? Sem dúvida é ela, sem dúvida é ela. Mas acho que desde a morte do doutor Natalino, né, não tiveram grandes interesses em que o laboratório funcionasse, né? Sim. Na verdade, desde a morte da antiga professora, na troca de questões em relação à nova professora, o laboratório fechou para exames externos, né? Para uma Sim. readequação que nunca foi aberta. O que é muito triste, E, porque ex- isso é ruim para a sociedade. exatamente. Principalmente porque tinha demanda, né? Tinha demanda e o principal além de ser um exame voltado para a borrélia brasileira, era um exame que, do ponto de vista financeiro, era um exame voltado para a maioria da população. Não sei se você lembra o valor. Quando ele fechou o laboratório, ele custava R$ 150. É, Então, assim, exatamente. não é um laboratório, não ficava muito fora, entendeu? Perto do que quando você vai pagar em alguns laboratórios. Eu estou dizendo tanto do ELISA quanto do Western Blot. E Então, principalmente porque algo seria feito com esses dados, né? Se eu fizer em qualquer outro laboratório, ele só é um laboratório, ele não é um lugar de pesquisa. exato, mas mesmo assim você vê que se você for procurar na literatura, a gente não tem esses dados muito bem colocados, mesmo contando com uma fonte tão boa de dados, né? É porque, por outro lado, eu vejo como um dado também de difícil, uma forma difícil de você poder fazer aquele dado
amostral você concluir que é um dado populacional, entendeu? Isso é uma coisa que qualquer estudo científico sério precisa ser muito bem provado, né? Você Sim, precisa que aquela população de estudo, você consiga fazer do ponto de vista macro que sirva para a sua população que você não está estudando, mas você quer que aquele dado valha para todo mundo. Então, eu acho que isso também é um problema. E não sei, eu acho que eu teria perguntas muito boas. A primeira pergunta era tentar entender se aquele laboratório não se pagava, né, de alguma forma. Porque claramente o público ficou sem um sim, local onde ele podia fazer exames, e quem mais sofreu com isso foi o pobre. exato. Porque quem tem dinheiro consegue fazer o exame num laboratório caro. Quem não tem o dinheiro deixou de poder contar com um laboratório de qualidade que conseguia fazer um exame a valores relativamente Sim. aceitáveis. Pode não ser aceitáveis para todo mundo, mas para uma grande parte era aceitável. Aí, A gente chegava tem o a SUS situação. agora. Mas mesmo o SUS, a gente tem uma dificuldade, né? Porque aonde que esse exame está sendo feito, esse exame tem sido regionalizado, eu não tenho muita informação de onde que Sim, está fazendo, e a gente tem claramente, por exemplo, pessoas que são completamente contra o diagnóstico em certos setores sim, públicos, como sim. na própria Fundação Oswaldo Cruz. Então, a gente tem um problema. A gente, até agora, não tem como solucionar. E quem sofre com isso é quem tem menos poder financeiro, para chegar, pelo menos, num diagnóstico correto. Exato. É ruim para a população, sem nenhuma dúvida. E eu não consigo entender até que ponto foi uma decisão monocrática, né? Que a gente troca o professor da disciplina e o professor resolve fechar o laboratório. O que é uma coisa muito ruim. Um Sim, com laboratório que certeza. tinha quase 30 anos, ou 30 anos, entendeu? E se a Isso gente é. levar em consideração que os primeiros casos começaram a ser estudados no final da década de 80, a primeira publicação é de 91, é um laboratório que estava aí há muito tempo. E que é impressionante porque, assim, você trouxe uma questão, né? Será que ele não se pagava? Foi uma decisão monocrática? Se não foi? Porque mesmo eu que fiz meu primeiro exame, eu coletei aqui no Fleury. O Fleury eu acho que mandou para o Hermes Pardinho, o Hermes Pardinho mandou para fora meu primeiro exame. É, exatamente. Foi uma coisa assim. Então, não é simples a logística, não era fácil. Depois é que não, E que foi tranquilo. isso inclui um custo, né? Porque é outra coisa que eu não consigo entender. Por que que a fonte pagadora não paga o Western Blot? Não consigo entender. É um exame que tem um código TUS. Se ele tem um código TUS, ele está previsto no rol da ANS. Eu não sei por que que a fonte pagadora não paga o Western Blot. E deveria pagar. Exato. Mas aí é que eu acho que vem a grande questão da campanha, que eu achei muito legal. É, alguns colegas meus jornalistas, que são mais assim, que quer ver que quer investigar mesmo, eu tenho amigos assim que ficaram tão doidos com o que estava acontecendo que eles falaram assim, não, então eu vou atrás, eu vou descobrir, eu vou pedir acesso à informação, vou querer saber o que que aconteceu, porque eu tenho amigos jornalistas em São Paulo. Eu falei, se vocês conseguirem a informação do porquê que fechou o laboratório da USP, vocês já ajudam, né? Faz aí uma reportagem investigativa. Vocês já me Mesmo, na ajudam verdade, muito. isso vale a pena fazer, Sim, porque assim, esse fechamento ele foi contra ou a favor o que a sociedade quer, sim, entendeu? isso. Porque porque fechou? A sociedade gostaria que esse laboratório fosse fechado, um laboratório de 30 anos de informação? Com certeza, eu não vejo uma coisa, me parece uma coisa muito preto ou branca, né? Eu não acredito na doença, fecha o laboratório, me pareceu isso. O Dr. Natalino faleceu, a gente não deve mais nada para ninguém, fecha o laboratório, É. entendeu? E que acaba sendo até uma desonra com o trabalho dele, né? Porque eu vejo assim, ele dedicou uma vida para esse estudo.
há trancos e barrancos, enfim, a gente até abordou aqui em algumas lives sobre essas dificuldades e muitas vezes ter sido até uma estratégia a mudança do nome para que se mantivesse aberto, era o que a gente tinha para fazer na época, mas não foi uma coisa conversada, né? Inclusive, Não do ponto quem de eu vista da converso, sociedade, porque a própria doutora Virgínia ainda está lá. Ela ainda está sim, lá. Ela foi muito. Porque o Lean 17 ficava no prédio da Faculdade de Medicina. E quando fechou o laboratório, eu sei que ela foi mudada para o Instituto Central do Hospital das Clínicas. Até do ponto de vista de físico, houve essa mudança. sim. Então, o laboratório deixou de ser lá o Lean 17 e foi para o ICHC, lá no Instituto Central, junto com os outros laboratórios, né? Então, até nisso a coisa teve essa mudança, né? Mas ela continua lá. Ela continua Eu estou lá. E com a caça dela. por que que a gente não está aproveitando uma pessoa com tanta expertise para o bem da sociedade, né? Isso Exato. me preocupa um pouco. E eu não tenho muitas respostas a respeito, né? Eu já te falei que mandei todos os e-mails possíveis, já liguei, já fiz e tal. Mas eu tô com um último contato aí que eu acho que talvez dê certo, que é o pessoal que não só a doutora Virginia, tinham outros pesquisadores envolvidos ali, mas que às vezes não tinham tanto protagonismo, mas estavam lá. Então são pessoas que podem me ajudar nessa investigação aí pra gente chegar a A uma gente realmente resposta. porque é uma resposta de interesse público. Realmente seria importante a gente explicar, ter alguma explicação da para a sociedade o porquê disso, né? É ruim. Eu acho que quem acabou sofrendo foi o mais pobre. E do seu ponto de vista, doutor, como que foi a repercussão da campanha para você? Teve mais procura? Conversou-se mais? Você percebeu isso? Chegaram mais pessoas? Deixaram mais a Maria doida? Porque o Não, pessoal se eu identifica, sei que né? teve gente que entrou em contato com o UOL querendo apontar incongruências na matéria e eu ajudei a responder do ponto de vista Sim, científico e o UOL manteve a reportagem manteve. no ar, não, Sim, não teve que fazer nenhum tipo de, até o momento, não teve que fazer nenhum tipo de emenda na matéria, não teve que fazer nenhum pedido de desculpa, mas eu sei que houveram pessoas que tiveram esse contato tentando invalidar as coisas, mas sim, que do ponto de vista científico é alguma coisa muito difícil de ser invalidada, né? sim. Então, assim, a gente tem alguns artigos, tem, por exemplo, uma carta ao editor que foi publicada o ano passado, que dá até vergonha, da referência bibliográfica, tentando invalidar a doença aqui no Brasil e os anticorpos positivos, assim. Uma coisa que, do ponto de vista científico, é vergonhosa, assim. Publica uma coisa que fala, ah, não, os exames de Lyme pode vir positivo pela alta prevalência de leptospirose e sífilis no Brasil, mas não cita a fonte. Cadê a fonte disso? Cadê essa alta prevalência? Cadê a fonte? Para mim, eu acho que o pior de todas essas foram que falaram e que chegaram no meu privado discutindo comigo, dizendo que, na verdade, não havia casos de Lyme no Brasil, que todo e qualquer caso de Lyme que já foi feito no Brasil, qualquer diagnóstico, na verdade era febre maculosa. Eu falei, então já Então, tinha. Era para ter morrido muito mais mas gente. e é outra bactéria, Era para ter morrido muito mais gente. não é nem a bactéria do mesmo filo. Se você pensar em leptospira e treponema, né, que é sífilis, como é Sim, citado nessa carta, o editor não é um artigo, é uma carta, o editor tem o número da FAPESP, ou seja, teve uma bolsa para ser publicada, a princípio, mas é uma carta do editor, eles colocam a questão do treponema e a questão da leptospira, que são primas, né, são no mesmo filo da Borrelia. Mas eles citam isso sem nenhuma fonte. E foi publicado sem nenhuma fonte. Então, assim, não dá para entender.
Mas a gente teima, tanto é que esse ano, assim, eu falei, eu fiquei tão feliz que o Fernando pôde vir aqui explicar, né? E eu achei interessante que o pessoal que nem é paciente de Lyme, falando, gente, mas ele explica. Eu que não entendo nada, eu que não lembro nada de biologia, eu tava entendendo. Ah, acho que agora eu entendi. E a gente, eu acho que no final das contas, o que fica de aprendizado assim dessa campanha, você já trouxe pra gente que, obviamente, fechando o laboratório, quem vai sofrer mais é quem mais precisa, é o mais pobre e que não vai ter acesso a tratamento ou diagnóstico, Não vai ter acesso nem a diagnóstico, nem a tratamento. né? Exatamente. E depois disso, eu acho que a gente tem que apaziguar os egos, porque é o que eu sempre falo aqui. Então, o que que eu tenho? Morreu, acabou o assunto. Não, É, né? acaba o assunto para a maioria das pessoas, né? Então, as pessoas, você só desencoraja as pessoas, você só diz que não tem, né? Então, e aí as pessoas ficam inseguras, elas não fazem o tratamento, elas ficam com raiva, elas se sentem enganadas, sei lá o que mais. E a gente vai vendo as pessoas padecendo. E aí, depois de alguns anos, eu vejo essas pessoas voltando. Exato, isso acontece. O problema é que essas pessoas, assim, por exemplo, quando a gente vê esse pessoal falando do exame falso positivo e não sei o que lá, blá, 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 eles acham que a gente faz um diagnóstico de Lyme, de borreliose, assim como sendo uma coisa assim, fez o exame, veio positivo, pronto. Teste de Quando, na gravidez, né? verdade, Positivo, tá? Não tá. todas as vezes, inclusive quando eu falo da doença em congresso, eu sempre digo que o diagnóstico de doença de Lyme é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente sempre procura todas as outras doenças, e quando só sobra o Lyme, a gente faz o diagnóstico. E daí acho que, não sei, ou deficiência cognitiva, ou deficiência de estudo, alguma coisa assim, não faz com que entre na cabeça dessas pessoas esse tipo de coisa. Que o diagnóstico de Lyme não é um diagnóstico que a gente faz logo de cara. Não A mesmo. gente primeiro exclui outras patologias. E a partir do momento que a gente exclui outras patologias e a gente tem um exame positivo e um quadro clínico compatível, que é feito o diagnóstico, entendeu? E essas pessoas acho que têm uma dificuldade para entender isso, porque é exatamente isso que acontece. Quando só sobra o Lyme, a pessoa vai virar para você e vai falar, não é Lyme, daí você vai perguntar, então tá bom, o que eu tenho? Daí não vai ter resposta, Exato. porque ninguém Então, e isso consegue dar uma outra não resposta. consegue mesmo. E eu acho engraçado isso, porque. é, E também fica uma visão do paciente como se a gente chegasse para você falando: Oi, tudo bom, doutor Carlos? Assina aqui que eu tenho Lyme. E, gente, se você passou em consulta com o doutor Carlos, você sabe que não funciona assim, Não, mas mesmo né? não só comigo, né? Porque muitos médicos têm investigado isso cada vez melhor, né? Acho que os médicos têm feito Sim, têm tentado fazer uma investigação, têm tentado chegar num diagnóstico, assim. Eu acho que tem cada vez mais gente, pelo menos, pensando na doença. Olha, só esse ano já chegaram a conversar comigo alguns infectologistas. E se parar para pensar, infectologista é a especialidade que tem mais resistência potência, ao diagnóstico da borreliose, entendeu? sim, Reumatologista tem menos, porque se você, por exemplo, pegar o tratado de reumatologia da Sociedade Brasileira, entrar no site da Sociedade Paulista, tá lá falando sim, da borreliose, da síndrome de Bajo-Schneider. Mas quando você chega na infectologia, na medicina tropical, que muitos médicos são infectologistas, aí a gente encontra uma resistência, entendeu? Mas não é uma resistência que eu acho que é justificada. E eu fico feliz porque a gente já. É o que eu falo, eu não encontrava. Não era só resistência, eu não encontrava, né? Então, hoje, além de você ver pessoas que estão mais abertas ao diálogo, ou pelo menos curiosas, né? Porque eu entendo que o diagnóstico da Lyme é sim uma, um diagnóstico de exclusão. Mas
Até o objetivo dessa campanha é que ele não seja excluído, sei lá, daqui a 30 anos, que o paciente tem que ficar 5 anos fazendo exame, Ah, não, com né? certeza. Porque isso acontece muitas vezes com da gente vai numa especialidade, vai na outra, vai na outra, vai na outra. E eu acho que esse tipo de pergunta, você foi picado por um carrapato? Você lembra? Tal, tal, tal. Constar isso de alguma forma quando você tiver esse quadro muito bagunçado, isso para mim já é um avanço. Isso é uma coisa que eu já tenho visto com os médicos que eu passei. O Dr. Elber, ele trouxe a experiência dele aqui, foi muito sincero, meu neuro, ele falou assim, olha, antes de você chegar para mim, Lyme era um rodapé no livro da minha, da minha faculdade. Mas essa é uma humildade, né? É um Exato, jeito de se mostrar humilde em relação a um diagnóstico que a gente às vezes não conhece. exatamente. Aí Como ele foi? foi atrás, ele foi estudar, ele começou a te seguir, ele começou a se informar, e aí eu acho tão interessante que ele fala para mim, Bia, hoje lá no consultório eu fiz diagnóstico de um paciente de lá e me mandei pro seu médico. Eu falei, sério? Ele, depois que você apareceu, parece que os casos apareceram. Eu falei, não sou eu Você não. começa a ficar mais afiado e pensar no diagnóstico. E o Exatamente. objetivo é esse. É, antes de eu também ouvir falar de Lyme, eu também não conhecia, eu conhecia o rodapé do livro. Então, e por que que tem gente que dá, entre aspas, o braço a torcer e tem gente que não? Entendeu? Acho que talvez humildade seja uma Exato. das respostas. Entendeu? Agora, uma coisa que eu falei para muita gente aqui, né? A Mariângela tá até colocando que tem uns que, além de não ajudar, ainda atrapalham, porque desinformação mata, né? Porque ele fala que não existe, que não tem, que não isso, que não aquilo. Então é aquela coisa. E aí ela pede para Deus amolecer os corações dos infectologistas, que assim seja, né? E, aí a Anitta tá falando, é tão ridícula a premissa de lembrar da picada do carrapato que seria como só diagnosticar a dengue de pacientes que lembram da picada de pernilongo. Um bom paralelo. É um Um bom bom paralelo. paralelo. É um bom paralelo. Inclusive, assim, é um dos erros diagnósticos, né? Você atrelar a picada de carrapato à transmissão de uma doença. É um Exato. erro de diagnóstico que, inclusive, custa vidas quando a gente pensa em febre maculosa, né? Exatamente. Porque, da mesma forma que na doença de Lyme, um terço dos pacientes se lembram de ter sido picado por carrapato, na febre maculosa é muito parecido. E por isso que as pessoas morrem, porque você não leva em conta a investigação da onde a pessoa esteve antes de se apresentar doente, entendeu? Exatamente. Que E foi o que a a gente alta viu em 2023, mortalidade, né? hã? Foi o que a gente viu em Exatamente, 2023. exatamente. A alta mortalidade da febre maculosa está ligada principalmente ao diagnóstico mais tardio. E quando eu estou falando mais tardio, eu não estou falando em dias, eu estou falando em horas, entendeu? Então, quando começam a aparecer as máculas, que é o sinal da febre maculosa, neste caso, a gente já sobe a mortalidade para 40%. E daí a mortalidade já é bem alta, Sim, entendeu? Então, se você consegue fazer um diagnóstico antes disso, pode ser a diferença entre a vida e a morte para alguns pacientes. E se você só levar a história de picada de carrapato, você não vai diagnosticar todo mundo. Por isso que é exatamente. uma doença de difícil diagnóstico, de mortalidade alta. Exatamente. E que em 2023 a gente também só ficou sabendo das mortalidades porque acabou matando alguém importante, né? E o que me revolta é isso, porque ele teve o diagnóstico de dengue e foi para casa. E aí, E quando foi ele tudo. voltou, já não tinha mais o que ser feito, já não tinha tempo para resposta. A família revoltada pediu, né, um diagnóstico pós-mortem e aí viu que era febre maculosa. Nisso, acho que a noiva foi também. E aí resolveram olhar melhor, e 7 pessoas que estavam na festa também tinham morrido. As 7 tiveram diagnóstico de dengue. As 7. E foram liberadas para casa, porque com diagnóstico de dengue é hidrate-se, quando muito toma uma dipirona. Então, quando eu levanto essa questão, também não é uma forma assim, de apontar dedos, né? Mas é mais de dizer que a questão da picada de carrapato também ela não deve ser uma forma de excluir o diagnóstico do Lyme,
como ela não deve ser uma forma de excluir o diagnóstico de febre maculosa. Sim. E se você faz dessa forma, você pode não diagnosticar e acontecer esse tipo de complicação. Mas é uma doença de diagnóstico difícil mesmo. Entendeu? Agora, doutor, você tocou num ponto aí, quando eu falei do doutor Elber, né, do se abrir, até uma questão de humildade, de saber, eu não sei de todas as doenças e tal. E o que você falaria para os seus colegas que são tão resistentes com isso? É, boa pergunta. Estudem, procurem conhecimento, igual o Heitor Bilu. Igual que hum, Vou ter que fazer piada, porque eu fico nervosa com essas coisas, mas na verdade, eu acho que uma boa discussão, ela é sempre boa, entendeu? Uma boa discussão é sempre boa, com certeza. Mas é, quando a gente discute, não adianta ir um interlocutor com uma ideia quase religiosa da opinião dele, entendeu? Porque senão não adianta nada. Se a sim, pessoa ir lá com uma ideia quase religiosa, não adianta nada. Se a pessoa pensar Lyme sim ou não igual ao seu time de futebol, também não adianta nada, sim. entendeu? Então, o que a gente precisa realmente é estar aberto a discussões. E a partir do momento que a gente está aberto às discussões, é mais fácil do que você fazer com que as pessoas, entre aspas, diagnostiquem mais, né? É quase uma coisa meio arquivo X, né? Precisa acreditar. Mas não é, na verdade não é assim. As pessoas acham que é isso, mas não é. Se você tiver um bom embasamento científico, e a partir do momento de você ter um embasamento científico, você entender como a história, como a doença vai se desenvolver, e que é uma doença que usa muito o que o paciente tem do ponto de vista imunológico, fica mais fácil de você entender. Porque é uma doença que não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. E a medicina do século XXI tenta muito fazer isso, porque a gente tem cada vez mais se baseado em protocolos. E para a gente se basear em protocolos, a gente precisa colocar todo mundo no mesmo balaio. Aquela pessoa, para ela entrar no protocolo de infarto, ela tem que ter o diagnóstico de infarto. E daí, só que se você pegar assim, de 100 pessoas que vão com dor torácica no pronto-socorro, que você colocou no diagnóstico de infarto, provavelmente teve pessoas que não tiveram infarto, tiveram outras doenças. Mas, quando você coloca a pessoa nesse protocolo, facilita para todo mundo. Facilita para o médico, facilita para o hospital, facilita para a fonte pagadora, facilita para todos. Para a fonte pagadora, quer dizer que você não vai fazer exame inútil, para o hospital quer dizer que você está seguindo o que o hospital fez de protocolo. Para o médico, chega até a ter uma defesa, porque ele seguiu o protocolo da instituição. Então, a gente tem uma necessidade de seguir e de colocar as pessoas dentro dos balaios. E quando a gente chega numa doença complexa, a gente vai ter dificuldade nisso. E se a gente tem dificuldade nisso, a gente junta com as pessoas que estão cada vez mais mal formadas. A gente tem faculdade de medicina abrindo a torta direito. E, e tudo isso vira um problema crônico, entendeu? Então, a gente tem que tentar entender que existe medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência, ela é uma medicina populacional, ou seja, ela funciona muito bem para uma população, mas se a gente não ter uma medicina baseada no paciente, a gente pode errar naqueles casos mais difíceis. A gente vai acertar 90% dos casos, mas quando a gente chega naqueles 10% mais difíceis, a gente vai errar, porque aquele paciente saiu do protocolo, aquele paciente saiu daquele diagnóstico, aquele paciente saiu daquilo, entendeu? Então, querendo ou não, a gente facilita muito a medicina, de um lado, mas a gente perde alguns pacientes. Do ponto de vista populacional, se a gente for falar de porcentagem, eu e você não somos nada, entendeu?
Do ponto de vista populacional, a gente não é nada. Mas se a gente for falar com seus pais e perguntar quem é a Beatriz, para eles você é muita coisa, Sim. entendeu? Então a gente tem que chegar no meio termo, a gente tem que chegar numa medicina baseada no paciente, não uma medicina baseada em evidência que não cobre todo mundo, entendeu? Mais do que isso, eu postei um vídeo hoje falando, né, sobre as questões da medicina ao longo dos anos. É, a AIDS, quando ela foi descoberta, o primeiro nome dela era Síndrome Imunológica Relacionada a Gays. Sim, E eles foram categóricos de que se você não era homossexual, você ficasse tranquilo que você não ia ter isso. E eu até brinquei com algumas pessoas, eu falei assim, agora acho que eu tô começando a entender por que que tem tanta gente que não aceita de jeito nenhum a possibilidade de ter Lyme no Brasil. Você imagina que eu sou infectologista e a minha tese de mestrado, minha residência, sei lá o quê, ela foi sobre provar que a AIDS era isso lá quando foi descoberta, era uma síndrome imunológica relacionada a gays. O que que eu faço com este diploma e com esse estudo em pleno 2025? Provavelmente eu estaria presa, né? Mas enfim, você perde. Ele não se faz. Porque foi provado outra coisa. E a gente percebe uma rigidez, assim, até cognitiva de aceitar uma outra realidade. visão, uma outra realidade. Por quê? Se fosse só com a AIDS, tudo bem, mas isso aconteceu com a AIDS. Isso aconteceu com Zika vírus. Isso aconteceu com a H. pylori. Isso aconteceu na pandemia, né? Assim, tudo bem, vamos falar uma coisa mais recente. Não, eu lembro muito bem. Gente, fica tranquilo, não é evidência de contágio entre humanos. Olha a loucura que a gente viveu. E quanto mais a gente atrasa para conversar, quanto mais eu fico querendo provar que eu tô certa, doutor Carlos provar que eu tô errada, e tem alguém no meio do caminho que tá. Vocês podem só me ajudar? Não. E essa pessoa que está no meio do caminho, ela vai ficar para trás. Como Sim, ficaram para trás pessoas com HIV, como ficaram para trás essas pessoas. Mas, por outro lado, a rede social, ela facilita para o bem e facilita para o mal. Ela tem sim, os dois caminhos. E quando ela facilita para o bem, ela faz muito bem. Então, ela faz com que as informações realmente sejam repassadas de uma forma melhor. Então, isso é algo que acaba ajudando. Mas se a pessoa não se manter de alguma forma atualizada e com a mente aberta, é um problema. E hoje também a gente tem cada vez mais artigos publicados, mas nem todos os artigos são bons artigos, né? exato. Então isso realmente é uma coisa que a gente também precisa levar em consideração, né? Que existem artigos que não são os melhores artigos, e eu te garanto que você vai achar, na maioria das doenças, artigos que falam o que você quer ouvir, e você vai achar artigos que você não quer ouvir. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Sim. Porque você vai olhar, tem um artigo feito lá não sei aonde que diz que aquilo lá não tem nada a ver com aquilo que você estudou. Então, mesmo isso, a gente precisa tomar cuidado, né? Com os artigos que realmente não favorecem tanto a ciência. Sim. Porque é exatamente o que a Maria já falou, a ciência é fluida, né? Ela não é uma coisa. Não é um estanque, ela é construída, não é uma coisa assim. Exato. E a gente constrói com evidência. Mas a Então, gente só chega à evidência se a gente se abrir para ver, para estudar, para falar. Se a gente não se abrir, não adianta. exato. Tem toda a razão. A gente só chega se a gente estiver aberto a esse tipo de evidência. Também, se a gente não estiver aberto, não vai funcionar nada. Uma coisa que eu sempre falo, o pessoal me manda muita mensagem assim e manda o Instagram de algum médico que diz que não existe a doença de Lyme. Fala, Bia, vai lá falar para ele que tem, manda seus exames e não sei o quê. Aí eu falo, gente, a pessoa ela está declarando e ela não quer ouvir o contrário, porque
A gente percebe quando a pessoa está aberta ao diálogo e quando ela não só não está aberta, como ela está botando para correr quem quiser vir dar uma opinião diferente, Sem né? dúvida. Então, e aí eu falo muitas vezes, então para de dar ibope para essas pessoas e vai dar ibope para os médicos que estão te acolhendo. Para de ficar dando ibope para uma pessoa que tá, você tá aqui sofrendo, você tem um diagnóstico e tem você tá vendo a live de uma pessoa que tá falando, essa doença não existe no Brasil, tem médico picareta, para de dar audiência para esse pessoal, né? É, Para é de o que eu buscar falo. isso. E eventualmente aqueles que se abrirem, é o que eu sempre falo, gente, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Eu nunca vou conseguir explicar a doença de Lyme de uma maneira tão boa quanto o Dr. Carlos. Primeiro que eu não sou médico, já começa daí. Não, mas não é questão de explicar. Você tem o seu outro lado, né? Você tem o lado de vivenciar. Então, vivenciar é uma coisa que acaba fazendo toda a diferença. E foi muito, assim, foi muito bom, porque tiveram vários pacientes, assim, que começaram a entender a partir do momento que você começou a colocar que o antibiótico é um pedaço do tratamento. O antibiótico não é 100% do tratamento, entendeu? E que o resto, se a pessoa não se mover para ela rumar rumo a uma melhor qualidade de vida, ela não vai melhorar. Então, não adianta ela fazer um, dois, três, quatro tratamentos. Ela vai continuar caindo no mesmo local onde os sintomas estão ruins. Porque a gente chega com antibiótico até um certo ponto, a pessoa melhora, mas se ela depois continua mantendo as coisas que fazem com que o sistema imunológico fique ruim, ela volta a piorar, que é uma coisa que você deixa muito claro. Então, tem mais gente entendendo isso, e isso também é importante, entendeu? Porque são coisas que eu falo, mas a Você pessoa escuta o entende médico. realmente o que ela quer. Mas não precisa Exato. ir longe, eu já falei isso numa outra live que a gente fez, que se você pega pacientes infartados, tem trabalhos aí que mostram que antes de dar um ano do infarto, a pessoa já parou de tomar o remédio. Por exemplo, a, 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 a quantidade de pacientes psiquiátricos que tomam os remédios psiquiátricos também é baixíssimo. Exato. É baixíssimo. E eu acho que isso é uma coisa que assim, eu acho que os pacientes precisam entender quem que você está ouvindo. Porque é o que eu sempre falo assim, eu falei isso várias vezes aqui, graças a Deus eu tive convidadas maravilhosas, pacientes, para poder contar a história dela, a Mariângela, é, a Elisa, que o pessoal ficou super mexido, assim, e foi a primeira vez que a Elisa contou a história dela, disse que o pessoal na empresa olhava para ela e falava, como é que eu não sabia disso? Me perdoa. Então, porque tem gente que às vezes acha que sou só eu. Não, gente, eu só sou a única chata que aparece mais, mas tem mais gente em remissão. E ninguém, eu falei, gente, eu não conheço um paciente de Lyme que entrou em remissão tomando só antibiótico. Eu não conheço nenhum. Todo Também não. paciente de Lyme que eu conheço, que entrou em remissão, eles cuidaram daquele tripé que o Dr. Carlos fala. Eles readaptaram a vida, eles readequaram, eles avaliaram, eles não ficaram pegando receita em grupo, eles não ficaram trocando de médico, eles entenderam e foram. E aí é engraçado porque tem muita gente que acha assim, não, a Bia tá falando isso porque com ela foi só 2 meses de antibiótico. Tem gente que realmente acha que pra mim foi mais fácil e por isso que eu falo. Não, não foi nem um pouco fácil. E aí vem as pessoas, todas que eu pude entrevistar aqui e entraram em remissão, todas falaram, foi difícil e foi muito antibiótico. É isso mesmo. Mas eu estava fazendo a minha parte. Exato. Teve um paciente aí que ele tá aqui na live até, ele fez um ciclo de antibiótico e ficou muito bem. Daí ele fala que voltou a comer mal, voltou a ter uma vida ruim, não sei o que lá, e os sintomas voltaram. Então, agora ele percebe que ele precisa fazer a parte dele também. Exato. E se ele não fizer a parte dele, a gente vai ficar rodando em círculo, entendeu? Que bom que você tem Então, paciência para ficar recebendo a gente de novo. Mas não abusa olha, não, gente.
tem pacientes que a maioria dos pacientes eu tenho paciência, mas tem pacientes que eu chego no momento e falo, olha, acho que eu não consigo te ajudar porque a gente não está num lugar que a gente está chegando em algum lugar junto. Isso também acontece, pode acontecer Você também. demite o paciente. Não, é muito raro. Acho que só tem uma paciente que eu demiti que você É conhece verdade, quem é. é verdade. Mas com Então, razão, né? Se você não demitisse, eu demitia. Como é, se eu tivesse algum poder, mas. é muito raro fazer isso, mas às vezes eu tenho muita paciência, assim. Mas eu vejo isso, assim, que a maioria dos pacientes que não melhoram é porque o paciente faltou alguma coisa de ser feito e, e assim, a maioria das vezes depende dele mesmo, entendeu? E de observar outras coisas também, né, doutor? Eu tive um feedback muito legal. A doutora Lara falou que depois da live que a gente fez, teve paciente de Lyme que tava assim, tudo era Lyme, foi conversar com ela, foi atrás dela e passar em consulta com ela, e eles estão realmente entendendo que E às vezes é a mesma boa. causa, Exato, que muitas daquelas queixas a culpa não era da Lyme, não. A Lyme, é a óbvio, mesma gente, causa. né? E isso abre um leque, que é o que eu falo, gente. A doença de Lyme, ela é muito ruim, ela é muito ingrata, mas ela não é tipo o bilhete premiado, que você pegou ela, você não pega mais nada. Claro que não, Não é assim. não é Então, assim. E também cabe você se entender, né? E entender um exato. pouco como é o seu corpo e perceber que naquele momento talvez seja uma coisa diferente. Realmente é uma coisa que pode acontecer. Doutor, aí pra gente ir para os nossos finalmente, qual que é o próximo passo? O que que a gente tem que fazer até maio do ano que vem, que a gente vai ter a segunda. Você já coloca na sua agenda? Até maio do ano que vem tem Fala da Lyme Brasil ano 2. O que que a gente Olha, faz? Qual é o eu, nosso próximo eu passo? te digo que eu acho que um começo seria, assim, que me deixaria muito feliz é a reabertura do laboratório da USP. Se a gente conseguisse, de alguma forma, que eles entendessem que aquilo é importante para a sociedade, e eu não tenho nenhuma dúvida que estavam fazendo muito mais bem do que mal, então eu acho que realmente a gente conseguiria assim, um bom ganho. Né? Estou falando isso em relação à política pública, né? Sim, Estou querendo dizer em relação à política pública. E, e se daí a gente, depois, num segundo momento, conseguisse que aquelas informações a gente conseguisse veicular de uma melhor forma, eu acho que seria muito bom. Porque eu já chamei a doutora Virginia para publicar, e ela, eu acho que ela não estava num bom momento em relação à disciplina. Eu acho que talvez a disciplina não fosse ver aquilo com bons olhos, entendeu? sim. Então, eu acho que seria um começo, assim, se a gente conseguisse que a sociedade tivesse um acesso ao laboratório, acesso aos dados do laboratório, e com isso a gente conseguir, num segundo momento, instituir políticas públicas, né? Teve uma pergunta que eu quero até gravar um vídeo, que teve no grupo de Lyme, que eu vi que alguém perguntou, né? Mas por que a gente não usa a síndrome, o nome da síndrome de Bajo-Yoshinari, né? Por que a gente vai no caminho do Lyme? Isso é uma coisa que eu já falei no passado. Talvez agora, não sei se talvez seja a hora de mudar, né? Porque o que eu vi, né? Eu entrei para tratar Lyme em 2018, então a gente já está indo aí para o sétimo ano. Nos 25 anos anteriores, com o nome da doença de Bajostinari, eu vi que a doença, realmente, o doutor Natalino, o doutor Natalino, no caso, é o Ostinari, né, Sim. da doença. Então, assim, eu vi que o doutor Natalino, realmente, ele conseguiu fazer uma boa penetração do ponto de vista médico. Ainda muita gente duvidava da doença, como duvida hoje, mas tinham muitos médicos que confiavam nele e viam a Lyme como uma opção, principalmente no caminho da reumatologia. Então, eu vi isso com bons olhos, mas eu via que, de alguma forma, a gente ficava meio de fora do mundo,
Porque até aquele momento, o mundo tratava como doença de Lyme mesmo a doença causada por outros tipos de borrelia. Por exemplo, a borrelia mais comum na Europa é a borrelia fizeli, não é a borrelia burgdorferi. Mas mesmo assim, a doença de Lyme ainda é conhecida como essa forma lá. E quando a gente muda o nome com a variante brasileira, eu tinha em mente que a gente poderia ficar um pouco de fora do que já está sendo falado no mundo, entendeu? E eu acho que a gente, de certa forma, ficou por um tempo. Mas agora, talvez não seja hora de rever, de voltar a chamar a borreliose brasileira de síndrome de Baggio-Shinari, ou borreliose brasileira, ou até a Lyme simile, talvez. Então, isso, os próximos anos que vão dizer pra gente, entendeu? Porque no final das contas não vai mudar o tratamento, né? Não, o Mas a tratamento, gente vai ter talvez mais assim, que eu acho que é uma coisa dos pacientes, doutor Carlos. Os pacientes que estão bem na cabeça, tá, gente? Pelo amor de Deus, na verdade entendam. muda, só uma coisa, muda, deixa eu só fazer Aham, um adendo, depois você entra. Só fazer um adendo em relação a isso que você falou. Isso é uma coisa que o Dr. Natalino, assim, ele via a borrelia brasileira com duas características, assim, que é um pouco diferente da borrelia americana. Ele via com mais, mas duas principais. Eu vou falar do impacto clínico. A sim, primeira coisa é que ela é mais difícil de tratar. A segunda sim, coisa é que ela, por ser imunologicamente muito ativa, ela provoca recidivas, sim, entendeu? Então, assim, é, então eu vi essas duas coisas que ele fala realmente são muito corretas. E que realmente, quando a gente olha um esquema baseado na borrelia Burgdorferi americana, a borrelia que toda a questão da literatura do CDC, que é o Centro de Controle de Doença dos Estados Unidos, é voltada, eles falam em 14 dias de antibiótico. exato. E quando eu falo da borrelia brasileira, a gente não tem nenhuma evidência que 14 dias de antibióticos são o suficiente. Entendeu? No momento a gente não tem. A gente precisaria de um estudo duplo cego, mas a gente não tem essa evidência. Ou a gente precisaria revisar todos os prontuários, ver quem tomou 14, porque é uma doença rara, ver quem tomou 14 dias de antibiótico numa fase aguda e valeu para alguma coisa. Então, é uma coisa difícil de fazer. Então, o doutor Natalino pecava pelo excesso. Ele dizia que Sim. é pouco tempo, e eu prefiro também pecar pelo excesso e dizer que é pouco tempo. Entendeu? Então, essa acaba sendo uma diferença. Acaba sendo uma diferença. Mas é uma diferença que não nos tira das correntes mundiais. Embora o tratamento seja um pouco diferente, ela não nos tira das correntes mundiais. Mas é uma boa discussão para esse ano, né? Tentar E, entender se e faria Lyme diferença para ainda é o você, melhor doutor? nome ou não. Eu acho que do ponto de vista mundial isso está mudando um pouco, entendeu? Pelo menos é o que eu tenho visto ultimamente. Eles estão preferindo chamar de doença de Lyme a doença que acontece nos Estados Unidos E o resto de e borreliose. chamar de borreliose as doenças que estão acontecendo em outros locais, Uhum. entendeu? Então, isso é uma mudança que eu tenho visto, um certo movimento para esse tipo de diferenciação, entendeu? Talvez a gente vá voltar para o caminho da borreliose brasileira a partir do momento que isso se transformar numa coisa um pouco mais universal, entendeu? E você vai Porque a continuar doença não ajudando está a mais só gente. lá. A doença não está mais só lá, né? E Lyme é uma comunidade desse tamanho nos Estados Unidos. Sim. Então, talvez seja um movimento que a gente vai ver nos próximos meses, barra anos. Mas agora você pode continuar, desculpa. Mas você vai continuar cuidando da gente, né? Pode mudar o nome por que for. Ah, não, Síndrome do Teletubby, você vai continuar cuidando da gente. o nome para mim não faz diferença. Você tá bom. Eu também não sou apegada ao nome, não. Eu tô mais apegada ao médico, gente. Porque o Não, que deu certo. eu estou mais apegado em alguma coisa que a gente consiga fazer com que funcione para a maioria das pessoas. Sim. Naquele momento, onde eu comecei a falar de Lyme, porque o doutor Natalino, embora ele tenha várias publicações, e ele foi um ótimo médico pesquisando a doença, ele não tinha nenhuma penetrância do ponto de vista de rede social. Sim. E isso é uma coisa que muda muito hoje em dia.
A rede social ajuda muito na questão de você falar para mais gente. E daí eu acho que quando eu surgi falando em doença de Lyme, talvez tenha um movimento que voltou um pouco para a doença de Lyme, mas eu acho que a gente pode mudar, não tem problema. Eu, eu até agora não sei qual que é o mais certo. Eu sei que as pessoas continuam duvidando. Sim, exato, mas da própria Bajo Shinari, eu já tive pessoas que eu conversei e falavam que a Bajo Shinari, o tratamento era simples, e eu me lembro muito bem da fala do Dr. Natalino dizendo: isto é uma doença ingrata e não tem nada de simples. Eu te digo, estamos começando o tratamento hoje, não faço a menor ideia do dia que vamos acabar. Se acabar. Nisso, Aí eu falo, gente, eu ouvi outra coisa, não é possível. nisso o doutor Natalino sempre foi muito categórico. Exato, então assim, a pessoa além de, né, leva o nome dele, ele fala qual é o protocolo, mas tem algum bonito na internet que sabe mais e diz que isso não existe, né? Então, a Anitta está falando em próximos passos, seria muito interessante propor um projeto de pesquisa começando pelo diagnóstico em carrapatos coletados em diferentes regiões do Brasil. Existem alguns projetos de pesquisas não, existem pesquisas Sim, publicadas, sim, principalmente do ponto de vista de tese. Isso existiu. Tiveram vários sim, pesquisadores que fizeram isso e encontraram DNA que comprove a existência da bactéria. sim, E, e, e o Dr. Natalino tem um trabalho que é muito bom, onde ele faz uma pesquisa de uma proteína do Western blot, onde ele liga muito a borrélia nacional, que é a P41. É uma das proteínas que ele liga muito, que é uma proteína do flagelo, e a gente achava que sim. qualquer bactéria flagelada podia acender. Mas um dos trabalhos dele de 2019 é muito bom. Ele fala que não, que aquele pedaço de flagelo é um flagelo intracelular, e só a borrélia teria aqui no Brasil. Então, então realmente é uma coisa que já existiu esses trabalhos. Se você procurar no repositório USP, você vê que tem trabalhos que fizeram essa pesquisa e chegaram a boas conclusões, né? Sim. Doutor, obrigada aí por um mês fantásticos. Um, Eu fiquei muito final feliz, tardio para o seu mês, né? A gente conversaria na sexta, mas não deu certo. mas eu vou poder divulgar aí, falar as, os números que a gente teve, porque realmente, né, eu acho que 7 matérias, 14 lives, né, e não foram 14 lives com o Dr. Carlos, É, isso significa, já foram duas. né? Então, teve outros médicos, muitos contatos que eu pude fazer com outros médicos, né? Então, eu até quero aproveitar essa oportunidade. Você, médico, que começou a me seguir ou que me mandou mensagem, falou, me explica aí o que você sente, porque foi muito engraçado. Teve médico e infectologista que me abordou assim: me fala o que que aconteceu com você e como você chegou na Lyme, né? Foi muito, muito interessante essa abertura do médico. Então, que a gente possa pensar, você que está aí na USP, ou que você tem algum contato na USP, você pode viabilizar isso, você está me ouvindo, me manda uma DM, me procura. Eu estou, assim, estou em remissão, mas é uma coisa que eu acho que, como a Isa fala, eu não acho que eu peguei Lyme por acaso, né? Tem- vai ver que eu tenho uma missão ainda que não foi cumprida, mas eu quero Porque você vem poder, cumprindo muito bem. Todas vocês vêm cumprindo muito bem. Você, a Isa, a Mariângela, que está falando aí, sim, são todos que têm lutado, né? Por de alguma forma. Tinha o pessoal da Lyme Brasil, mas faz muito tempo que eu não escuto deles. Eles colocaram alguma coisa esse tempo e eu até falei que eu participava da campanha, mas vocês que estão bem centradas em fazer isso acontecer, né? porque, gente, é o que eu sempre falo, alguém tem que começar, né, Vitor? Alguém tem que começar. A gente quer a campanha pronta, a gente quer o Congresso iluminado com a cor verde, a gente quer o Cristo Redentor iluminado com carrapato. A gente quer tudo isso, a gente só não quer começar, porque dá trabalho. Mas valeu a pena, eu acho que o saldo aqui é muito positivo desse mês, tanto de visualização, tanto de Você pessoas que podem comparar ajudar. anos anteriores, sem dúvida, Nem se sem compara, dúvida, né? sem dúvida. Então.
Acho que E a gente sim. continua. Acho que A gente continua. a gente tem que continuar, não tem muito jeito. Tem E eu cada espero. vez mais doenças sendo descobertas e achar que isso não está nas pessoas é ruim para as pessoas, né? Sim, E eu acho que, como médico, você não está fazendo o melhor. exato. E eu espero continuar só como jornalista mesmo, tá? Como paciente, para mim já deu. É, Eu você continuo fazendo minha parte para continuar agora só como entrevistadora, como paciente. Eu vou te mandar mensagem daqui para frente só como e doutor, uma jornalista continue quer falar com você. Doutor, não sei o quê. Para mim, nada. Não quero saber. e que sempre continuem dizendo que quando a gente trata Lyme, o médico pega na mão, o médico não empurra na cadeira de roda. Então, você precisa fazer sua parte. Exatamente. Gente, muito obrigada por vocês que sempre estiveram aqui com a gente, por quem compartilhou, fez acontecer. A gente continua aí te acompanhando, doutor. Compartilhe com a gente as novidades à medida que você for ficar sabendo. Eu sei que existe uma promessa, não sei o quanto que isso é verdade, mas existe uma promessa de 2026 a vacina. Ela já está na fase 3 É, e tem tá se dando falado, certo. tem se falado isso. Mas eu ainda não tenho nenhum dado para falar. Exato. Mas a gente vamos estudando, né? Vamos ver o que que dá, porque já teve uma vacina, gente. Para quem quiser pesquisar, já teve vacina para Lyme e ela foi retirada do mercado por causa dos colaterais. Porque provocava os mesmos sintomas da doença. Exatamente, né? Então, eu acho que a gente está falando. Eu já recebi mensagem de médicos que estão se formando e que falaram que por conta do mês eles querem estudar sobre Ai, Lyme e perguntaram que por bom. onde começar. Eu falei, ai, meu pai, Ai, vai. que bom. Então, Que tem ótimo. gente aí. Parabéns. Doutor, muito obrigada, boa noite, obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente. Dia 6 de julho tem entrevista em inglês. Inglês, tu que chique. Eu vi o doutor Carlos falando inglês, eu achei o máximo. Ah, que a gente você participou, né? Extraordinário. Ai, Ana, sensacional. E eu aqui E mal falando alguém ali português. perguntou se não existe Lyme no Brasil? Hã? E alguém ali falou, não existe a doença? Não, o pessoal estava discutindo ali o Médicos comportamento. super sérios falando. Exato. Então, é, assim, discussão de um nível altíssimo. E tava bem, teve umas horas que ficou meio acalorada, assim, do tipo, para explicar. Mas eu ainda prefiro um médico desse que se dispõe a conversar e vamos conversar. Eu vou te entregar meu dado, você vai me entregar o seu e tudo, do que é simplesmente um cara que se fecha para todo qualquer diálogo, Sem nenhuma dúvida. Mas né? em Então, nenhum momento ali o diagnóstico foi colocado à prova. Não sei se você percebeu, em sim, nenhum momento falaram, não, essa não é essa doença, não pelo é esse contrário. Todo caso. mundo- Uma E boa noite onde é que para vai ser, você. onde é que vai ser essa entrevista, doutor? A Maria Ângela acho que vai falar um pouco melhor depois. Então já sei o que que é. Essa eu quero ver também. Essa é importante pra gente. Doutor, Boa boa noite. noite para todo mundo. Foi um prazer Muito participar de obrigada. novo. Obrigada, Obrigado. doutor. Tchau, Tchau, tchau. tchau.